nosso programa de estreia é Cada Coisa. E especificamente hoje no primeiro programa nós estaremos falando sobre o tema prevenção ou perseguição religiosa. E para falar desse tema está aqui comigo hoje o meu amigo Pastor Valdinei Terra. Pastor Valdinei, é um prazer ter você aqui no dia de hoje para a gente falar sobre esse tema, diante da situação que a gente está vivendo no mundo hoje e que vem muitas das vezes à nossa mente. É perseguição ou é prevenção religiosa que nós cristãos estamos passando? Para você ter uma ideia, hoje são cerca de 260 milhões de pessoas que sofrem perseguições em todo o mundo. Isso é um dado recente registrado pela Missão Portas Abertas, instituição séria em nosso país, que está espalhado em outros países também, que levantam dados como este. 260 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de perseguição religiosa. Por outro lado, nós estamos vivendo uma situação de pandemia em todo o mundo, onde mais de 12 milhões de pessoas já foram infectadas, mais de 560 mil mortes, e nos vem a pergunta, diante de uma série de atitudes que os governantes têm tido em fechar comércios, fechamentos de igreja, estamos sendo colocados a um ato de prevenção ou sendo colocados a um ato de perseguição religiosa? E para falar sobre esse tema, nada mais justo que primeiro nós entendermos a diferença do que é prevenção e do que é perseguição religiosa, né, pastor Valdinei? Bruno, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer estar com você no programa Cada Coisa, nessa estreia. E também quero deixar um abraço aqui, a todos que estão assistindo este programa também. Nós vivemos um tempo que o que nós estamos falando é um tempo desafiador, né? Mas a humanidade ela vive em tempos de desafios desde que o mundo é mundo. A questão de diferença entre prevenção e perseguição também, né? Quando nós olhamos na Bíblia, tem algumas recomendações de prevenção. Por exemplo, você vê quando a Bíblia relata a pessoa vai construir uma casa, fazer um parapeito para que quem estivesse naquela casa não caísse, sofresse um acidente, viesse até a morte e a culpa não viesse para o dono da casa, uma responsabilidade, né? Eu atuei muito tempo na área de segurança do trabalho, então falar de prevenção é algo, assim, um assunto muito claro para mim, né? Quando se fala de prevenção, é determinando métodos, criando situações para que evite o acidente, evite uma contaminação, evite que uma pessoa seja prejudicada, né? Nos dias de hoje não é diferente. A prevenção é pensando em proteger alguém, né? Pensando em que essa pessoa ela não seja prejudicada. Perseguição, quando falo em perseguição, na verdade eu penso, existe a perseguição policial, onde o policial está atrás do bandido, ou aqueles desenhos, né? Onde tem o gato correndo atrás do rato, tentando perseguir para pegar a sua presa. Quando se trata na igreja, questão de religião, a perseguição religiosa é tentando intervir na ação, na continuidade da igreja, deixar de que ela seja atuante. Essa é basicamente a diferença. A prevenção vai trabalhar na proteção, né, de alguém, e a perseguição é quando, na verdade, quer inibir ou até mesmo interromper um ato, uma ação de alguém, de uma instituição ou de pessoas, né? Exatamente. E olhando para o contexto que a gente vive hoje, né, eu também penso que dificilmente, pelo menos a igreja brasileira, ela está passando por um ato de perseguição religiosa, né? Isso está muito longe de estar acontecendo, né? Mas o que você pensa também sobre isso? Isso é o meu pensamento, né? Você acha que essa tem sido também a ideia, né, o momento? Porque existem aqueles que acabam pensando, poxa, por que igrejas que têm um papel tão relevante na sociedade, né? Inclusive as igrejas hoje são isentas de tributos,
justamente porque ela exerce na sociedade um papel fundamental que muitas das vezes o próprio governo ele não consegue executar, que é o quê? Recuperação de vidas. Sim. Esse é o principal papel da igreja. O governo não tem braço, não tem domínio e não tem força para esse tipo de situação. E a igreja tem meios, métodos, mecanismos, técnicas, né, para realizar esse tipo de trabalho. E mesmo assim, claro, estamos numa situação de pandemia e os governantes têm uma atitude então de fechar igrejas. Claro que no nosso país o fechar igreja no momento que nós estamos passando visa evitar a aglomeração de pessoas, porque ainda assim, de acordo com os estados, né, os municípios, cada um hoje no Brasil tomando uma decisão de acordo com a sua realidade, mas não inibindo, por exemplo, atendimentos presenciais. Porém, vem na mente das pessoas, estou sendo proibido de ir na igreja, não posso sair mais da minha casa para expressar o meu culto a Deus. Você acha que realmente é essa pegada que as pessoas têm que ter realmente? Então, Bruno, na verdade, sinceramente, pensando nesse assunto, eu desde o início da pandemia, onde alguns falam assim, é perseguição religiosa, outros defendendo que não é, eu não expus nada publicamente, mas fiquei estudando, pensando a melhor maneira é ir para a Bíblia e aguardar também um desfecho de toda essa situação. Eu sei que você também é um estudante, né, da história da igreja, e eu fui buscar na história, pensando assim, como se a igreja já viveu um tempo como esse. E sabe que desde o início da igreja, a igreja foi perseguida. A igreja só deixou de ser perseguida no ano 380, ou um pouco antes, 325, quando Constantino, que o Império Romano perseguia o povo cristão. Em 325, que teve aquele concílio de Nicéia, onde trouxeram diversos líderes, 300 líderes religiosos para discutir sobre a religião, e naquele momento ali eles tentaram fazer uma unidade com a igreja, o Estado e a igreja. Em 380 depois de Cristo, onde foi tido o cristianismo como religião oficial do Estado, eles deixaram de perseguir os cristãos e passaram, claro, a perseguir outras religiões, né? Nesse momento em que a igreja se uniu com o Estado, foi a ruína da igreja. A igreja deixou de ser perseguida e passou a aderir a algumas coisas que não competem à igreja. Ou seja, desvirtuou a igreja, desvirtuou o propósito da igreja. Trazendo essa leitura da história da igreja até os dias de hoje, eu penso assim que, ainda nesse momento, eu acredito que não caracteriza uma perseguição religiosa. Nós estamos no campo da prevenção. Porque, como você disse, é um lugar onde se ajunta pessoas e o nosso povo é caloroso, né? O povo cristão, o povo brasileiro é um povo que gosta de estar juntos, de abraçar, de afeto. E queira ou não, acaba que esse ajuntamento vai trazer o quê? Porque essas pessoas daqui a pouco estão se abraçando, né? E é onde que vai propagar o vírus. Então, hoje eu acredito assim, o momento é de prevenção. Porém, existe uma preocupação, né? Porque as igrejas estão fechadas e a igreja é um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de fortalecimento. Então, assim, a gente precisa ficar alerta também, porque a igreja, por mais que nós temos que obedecer às autoridades, a igreja ela nunca foi alinhada com o Estado. Como eu disse, quando a igreja se uniu ao Estado, foi a ruína da igreja. Aí, né, teve que ter a reforma protestante. Exatamente. E aí que vem Martinho Lutero, né, com toda a sua prole, né, os seus reformadores ali antes dele, após ele, conduzindo realmente a igreja para uma nova realidade, um despertamento espiritual, né? Só que eu vejo uma situação, né? A igreja ela tem responsabilidades. Exatamente. A igreja ela tem responsabilidades. A igreja está no mundo, por mais que, biblicamente falando, nós entendemos que não pertencemos a este mundo. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros, como a própria Bíblia nos ensina. Mas o simples fato de nós estarmos aqui não nos isenta de responsabilidades. Exatamente. E
quando eu digo de responsabilidades, eu estou dizendo sobre responsabilidades sociais e civis, né? Quando a gente entra no âmbito da responsabilidade social, a gente vai muito para a questão do ajudar o necessitado, né? Mas quando a gente vai sobre a responsabilidade civil, aí vem sobre o nosso posicionamento, a nossa postura como cidadãos no mundo que nós estamos vivendo. Então, o que isso quer dizer? O vizinho do lado, que não professa a mesma fé que nós, ele tem responsabilidades civis perante a lei, perante as autoridades, assim como ele, nós também temos como cristãos. E eu entendo que o cristão, ele tem uma responsabilidade ainda maior, né? Por quê? Porque para o cristão, sobre ele já reflete a verdade. As trevas, aquilo que obscurecia a visão dele, que impedia dele enxergar a luz, a verdade, hoje já não existe mais. Exatamente. Então, quer dizer, isso traz sobre a vida daquele que professa a fé em Cristo Jesus uma responsabilidade maior perante a sociedade que ele está, porque ele sabe de fato, né, o que é certo, o que é errado, principalmente perante a vida. Não que uma pessoa não cristã não saiba, né? Mas o simples fato dessa pessoa professar Cristo já estar na vida dela, ela está propagando uma novidade de vida e deve buscar uma novidade de vida, isso relacionado às suas atitudes, isso faz com que o cristão tenha, pelo menos tem que ter um senso maior de responsabilidade civil, né? E, enfim, a gente vê, e aí, né, quero dizer aqui é cada coisa que a gente observa, né? Porque, infelizmente, nesse período de pandemia, estamos indo para o quarto mês praticamente de isolamento social, né? Seguindo algumas diretrizes que o governo, a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, instituiu, a própria Secretaria de Saúde do município, né? Onde nós estamos, outros que estão nos assistindo também possam estar, instituiu ali regras e diretrizes. E mesmo assim, infelizmente, e aí que eu digo que é cada coisa que a gente observa, né? Mesmo assim, igrejas mantiveram as suas portas ainda abertas, né? Eu penso aí, tá? Dentro disso que nós estamos falando sobre responsabilidade, né? É uma falta de responsabilidade, não é mesmo? Eu acredito assim, a igreja ela tem que ser exemplo, ela precisa ser relevante onde ela está. E a igreja é composta por pessoas. Então, eu acredito que assim, nós precisamos ser exemplo neste momento. Respeitar, sim, né, as diretrizes, as resoluções, o que tem sido determinado para esse tempo. Apesar que, assim, em alguns momentos a gente precisa questionar algumas coisas, mas no momento a gente precisa respeitar, porque nós somos exemplo. Não podemos ser propagadores de contaminação, mas propagadores de boas novas, de esperança, e a igreja pode ser relevante nesse tempo. Eu acredito assim que tanto o papel social, que a igreja tem feito um papel social excelente nesse tempo, de arrecadar alimentos para levar para pessoas que são necessitadas, ter um momento de aconselhamento, de oração, palavra de encorajamento. Tudo isso é um papel fundamental da igreja. A igreja precisa ser relevante nesse tempo. O papel civil, é claro, absorver as leis, as diretrizes e colocar em prática, obedecer. No entanto, a gente precisa, para ter um funcionamento no tempo, precisa de diversas situações, alvará, liberação do corpo de bombeiros e tantas outras coisas, né? Então, nós temos responsabilidade, nós precisamos refletir isso na comunidade. Porque, assim, se a gente está se ajuntando pessoas, igrejas que não pararam suas atividades presenciais, ou agindo de maneira clandestina, não está sendo fiel ao que realmente deve ser para esse momento que nós estamos vivendo. Exatamente. E diante do que nós estamos falando aqui, conversando, a gente já definiu que nós não estamos passando por uma perseguição religiosa. Eu acredito que ainda não. Ainda não. Ok, esse é o nosso entendimento em conjunto aqui. Nós não estamos passando, pelo menos no momento, por uma perseguição religiosa, mas sim estamos sendo instruídos, direcionados para um ato de prevenção, né? Então isso quer dizer que a nossa responsabilidade visa o cuidado com a nossa saúde, mas também visando a saúde do próximo,
uma vez que eu posso ser um proliferador da doença, do vírus e tudo mais, né? E isso me faz lembrar de uma fala de Lutero, né? Martinho Lutero, quando ali no século XVI, próximo ali ao período da peste negra, né? Foram mais de 25 milhões de pessoas que morreram na época. E Lutero ele falou algo, resumidamente isso, tá? Foi uma frase extensa, mas resumidamente ele disse assim, com relação ao momento de pandemia e de peste que levou 25 milhões de pessoas a óbito. Ele disse assim: vou orar para que Deus tenha misericórdia e faça passar logo essa situação. Por outro lado, eu vou continuar me cuidando, me preservando e não sendo um canal para amaldiçoar o meu irmão, para infectar e prejudicar o meu irmão. Porque do contrário, eu estarei sendo insensato e não estarei professando verdadeiramente a minha fé em Cristo. Fala do grande reformador Martinho Lutero. Porque a igreja, ela propaga amor, né? Nós pregamos sobre amor, pregamos sobre o cuidado com o próximo, e quando eu me protejo, quando eu estou deixando de ter aglomerações, eu estou tendo simplesmente amor pelo próximo. É isso que nós queremos. É claro que assim, o desejo de estarmos juntos, isso daí não se discute, né? De nos reunirmos, de ministrar a palavra, de termos momentos de comunhão, isso é muito importante, né? Nós sentimos falta, sentimos saudade das pessoas que nós queremos bem, da nossa família. Então, é um momento realmente delicado, mas por amar as pessoas, aqueles que nós queremos bem, nós precisamos nos prevenir. Exatamente, é bem isso. Agora, uma questão que a igreja ela tem procurado fazer, né? Isso não só a igreja cristã, evangélica, protestante, mas a gente vê outras religiões, outras crenças também. Foi necessário se reinventar, né? Isso foi necessário se reinventar. E de fato, né? Se não há reinvenção nesse momento, não tem como alcançar o público que você pretende alcançar, né? É um momento assim que exige criatividade em todos os setores. É um momento de crise que nós estamos vivendo. Existe essa necessidade, porque quem não conseguir ter criatividade, não conseguir se reinventar nesse momento, simplesmente vai ficar fora. É aquela história, né? Aquele senhor que tinha sua lojinha que consertava a máquina datilográfica. Se ele não se atualizou para consertar computadores, por exemplo, né? Não conseguiu se adaptar à era da informação, ficou para trás, perdeu a sua função. Existem listas de profissões que deixaram de existir porque não conseguiram se atualizar. Então, é um momento realmente, né? Graças a Deus nós temos as mídias sociais, nós temos a internet que facilita a nossa vida, né? Para termos criatividade e nos reinventarmos. Exatamente. E cabe a você que está aí nos assistindo, né? Refletir sobre o tema de hoje, prevenção ou perseguição. Nós aqui em conjunto entendemos que nós não estamos ainda passando por um período de perseguição religiosa, mas estamos sendo conduzidos, induzidos, direcionados para um ato de prevenção, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa refletir, que você possa viver em amor com Cristo, em amor com o seu próximo, e assim possamos ser pessoas que sejam relevantes em uma sociedade que cada vez mais está precisando de pessoas relevantes. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Parabéns pelo programa.